Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou quiltar essa peça aqui. Assim ficou a minha peça toda bordada. Para quem ainda não viu, não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui o link com os vídeos de o passo a passo que eu fiz esses bordados aqui, ó. É tudo bordado livre, tá? Eu ensinei cada pontinho desses aqui para vocês nesses vídeos. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês darem uma olhada. Então eu sempre tive muita curiosidade de aprender a fazer aqui, sabe aquele acolchoamento que a gente faz com a máquina de costura, com movimentos livres na máquina de costura? Então eu queria testar essa técnica, na verdade eu não sabia fazer, eu vi alguns tutoriais na internet para poder aprender. Então eu resolvi fazer aqui essa peça, eu escolhi esses balões, eu estou com a intenção de fazer isso daqui um protetor de berço, mas para quiltar a peça eu queria fazer esses bordados, para dar uma valorizada, ficar mais bonito mesmo. E aí são vários nomes, são várias técnicas, e como eu ainda não sei tudo, né? Eu estou aprendendo, estou vendo esses vídeos na internet, eu resolvi fazer com a técnica de traponto. Tem gente que também chama de falso traponto, mas ela, na verdade, é um acolchoamento que a gente faz, aqui eu vou fazer no meu caso, aqui onde estão os balões, tá vendo? Então eles vão ficar mais fofinhos, eles vão ficar mais evidentes. Toda a peça vai ficar acolchoada, mas eles vão ficar um pouquinho mais altos. Eu tenho uma peça aqui que eu fiz os testes e eu vou mostrar para vocês como é que elas ficaram, tá? Só estou explicando aqui para vocês entenderem. Então eu vou mostrar um pouquinho de como eu vou quiltar essa peça aqui para vocês. Não vou ensinar a técnica, até porque eu estou aprendendo, não sei fazer quilt ainda direito. Aprendi vendo os tutoriais aqui de várias pessoas na internet mesmo. Vou deixar até os links dos canais aqui onde eu peguei dicas de várias pessoas, tá? Então eu vou deixar os links dessas pessoas aqui, que elas sim são professores e professoras de quilting e patchwork. E aí vocês também vão poder aprender caso vocês queiram. Como eu disse, eu só estou mostrando aqui a evolução do meu trabalho, como eu vou fazer essa peça. Construir essa peça aqui com vocês, tá? Então aqui eu tenho a peça do topo toda bordada. E eu vou mostrar para vocês os meus testes. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês os primeiros testes que eu fiz com a máquina, tá? E aí eu tenho esses daqui, ó. Logo de cara eu já tenho para falar para vocês algumas dicas. Eu fiz com feltro, mas eu percebi que ele ruga um pouco. Até em uma das aulas que eu assisti da Ana Consentino, eu vou deixar os links todos aqui embaixo, tá? Para vocês darem uma olhada. Ela até menciona, alguém questiona ela e ela fala que não é bom porque ruga. E de fato ele dá uma encolhida. Então, se vocês forem testar, façam com a manta R1. Eu comecei a fazer com esse daqui porque do nada eu decidi que eu queria aprender e eu não comprei a manta, então eu tinha feltro. Então eu falei, vou fazer no feltro mesmo. Mas realmente fica com um aspecto de que não deu certo. Então para vocês não desanimarem aí, já faz uma manta R1 pelo menos para garantir que vocês vão gostar do resultado, tá bom? Então eu fiz aqui, esses desenhos, esses padrões vocês encontram na internet, no Pinterest. As próprias professoras também ensinam alguns. Eu vi alguns movimentos de quilting também em canais aqui do YouTube mesmo, onde a pessoa só mostra a máquina de costura e a mão dela fazendo os movimentos, sabe? Ela nem explica nada, só vai movimentando e fazendo. E eu fui dando uma olhada e fui tentando reproduzir isso nas minhas peças aqui. Essas são as iniciais, tá? E esses aqui foram os meus primeiros testes. Fiz no feltro, tá? Tá vendo? Dei umas enroscadas aqui, alguns erros, mas se você for olhar, até que não tá tão ruim, tá vendo? Para quem tava começando a fazer os testes, até que não, eu achei que ficou legal, tá vendo? Esse daqui, ficou bem interessante. Não é muito difícil de fazer, tá, gente? É uma questão de movimentar mesmo a peça, você entender o movimento, entender a velocidade da máquina de costura, mas isso a gente vai fazendo e já vai pegando prática na hora. Aí aqui, esse daqui eu tentei fazer alguma coisa aqui que não deu certo. Aí depois eu estudei mais, aí eu vi que é mais interessante fazer as marcações com aquelas canetas invisíveis e tal. E aí evoluindo, tá? Mas vocês podem ver que eu fui fazendo, vários tipos. Eu peguei aqui, um pedaço de tecido e fui fazendo. Aqui eu tava fazendo uma peça, e aí eu quis testar, tá vendo aqui, fazer essas bolinhas. Eu já tava com mais confiança e elas acabaram ficando bem bonitinhas até. Isso aqui eu fiz no feltro, tá? Então não recomendo, né? É bom até mostrar para vocês que eu não recomendo para quem está começando a fazer, não fazer no feltro realmente.
ele não fica estufadinho, tá vendo? Ele fica em baixo relevo em vez de ficar em alto relevo. Não fica muito interessante. Esse aqui eu já fiz na manta R1. Como é tudo muito claro, talvez vocês não consigam ver, mas dá para perceber que a peça fica mais estável, tá vendo? Ela fica mais lisinha, fica mais reta. E aí, deixa eu fazer, fazendo uma sombra aqui dá para ver os desenhos, tá vendo? Ó? Eles aparecem muito melhor e o movimento mesmo ele fica mais fino, fica mais regular quando a gente usa a manta adequada, tá vendo? Ó? Aqui eu fui fazendo motivos aleatórios também. E aí eu já senti que essa peça ficou muito melhor do que aquelas que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Dá para ver bem com a sombrinha aqui. E aí eu produzi duas peças. Depois que eu fiz todos os testes, eu resolvi fazer uma peça. Eu também nunca tinha feito patchwork, aí eu comecei a ver vários tutoriais para ver como é que fazia. Então eu me arrisquei e fiz essa peça aqui. Ficou com alguns erros, principalmente de medida. Eu vi que eu tinha que ter feito quadrados um pouco maiores aqui, para ficar com uma margem maior de costura aqui. Mas enfim, era a minha primeira peça, então eu meio que fui experimentando. E aí, de fato, eu fiz um quilt mais organizado. Eu defini onde eu queria o quê, qual motivo eu queria e onde eu queria colocar. Então, como eu fiz uma estrela toda recortada, eu quis fazer plumas aqui, ó, nessa região. Aqui eu quis fazer um mais geométrico. Aqui eu fiz também um geométrico mais arredondado, tá vendo? Ó? Só fiz aqui na ponta da estrela. Aqui eu tentei fazer como se fossem uns pistilos aqui dentro, mas eu não gostei, então eu só deixei esse daqui. Os outros eu fiz só essa beiradinha aqui mesmo, ó, umas curvinhas, para poder valorizar a ponta da estrela. E aqui nesse espaço eu fiz um preenchimento. A princípio eu queria fazer bolinhas, mas aí eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz essa aqui, que parece uma espécie de gota, onde você inicia com uma gotinha. Deixa eu ver, aqui tá melhor para ver. Onde você inicia com uma gotinha, tá vendo? E depois vai fazendo eco, que eles chamam. Que é um vai e vem, assim, contornando essa gotinha, tá vendo? Então ficam várias gotinhas com esse eco, formando uma espécie de pluma. Não é pluma, tá vendo? As plumas são assim. Mas é como se fosse um organismo crescendo aqui, sei lá. Não sei como é que se chamaria isso daqui, mas ficou bem interessante nessa peça, eu gostei bastante. Então, depois daqueles testes que eu mostrei para vocês, essa daqui foi a minha primeira peça. Então eu vou mostrar aqui o avesso para vocês, ó. Com certeza tem alguns erros, obviamente, eu nunca tinha feito, mas até que ficou interessante. Aqui, ó, no avesso dá para ver bem certinho os padrões que eu usei, tá vendo, ó? Na parte do centro da estrela, eu só fui acompanhando o formato da estrela e acabou que formou outra estrela, né? Só com o quilt. As plumas aqui, que eu achei que era bem difícil de fazer, mas não é. Como eu disse para vocês, quando a gente pega a máquina no início, é bem difícil mesmo de conseguir acertar o caminho de vai e volta da agulha. E depois que você consegue controlar a velocidade da máquina e a movimentação do tecido, até que sai bem certinho aqui. Tem alguns erros, obviamente, a minha primeira peça, mas também assisti uma aula onde as pessoas elas falam sempre assim, que é um produto artesanal. Você está fazendo com o movimento da sua mão. Então, assim, não vai sair tudo perfeito como numa máquina computadorizada. Então, e é bem isso mesmo. Depois do conjunto da obra aqui, quando você olha, você não percebe esse erro. Você vê que foi feito um movimento aqui, mas você não percebe erros, né? Você percebe que ele é um movimento livre, como de fato é. E assim ficou o avesso da minha peça. Aqui, onde tem aquela parte do preenchimento, eu também gostei bastante. Eu também utilizei réguas, tá? Eu comprei os pezinhos todos que eu poderia comprar para testar todos os pés. Então teve dois que eu gostei bastante de usar, que foi o de régua e um outro de metal. Mas eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Peraí, já vou mostrar já. Eu comprei os pezinhos esses daqui, ó. E tem um outro que é parecido com esse, mas é de plástico, que foi um dos que eu menos gostei. Esse daqui foi o primeiro que eu testei. Eu achei que ele fica muito solto. Na hora que você está movimentando a peça, ela fica muito solta, então acaba sendo um pouco mais difícil de usar. Mas eu acredito que se tiver um pouco mais de prática, vai conseguir usar tranquilo, tá? Esse foi o que eu mais gostei. Ele dá ele vai subindo e descendo assim na máquina, fazendo um movimento, e ele acaba deixando o trabalho mais estável, mais presinho mesmo.
Então acabou que eu gostei mais desse daqui para poder bordar aqui, para poder fazer os movimentos. É o que eu mais usei, usei nessa peça aqui inclusive. E esse aqui, ó, é o pezinho que a gente usa para fazer o quilt com as réguas. Ele tá vendo que ele é mais grossinho aqui? Então a gente consegue encostar a régua nele. Ele fica assim na máquina, né? E a gente encosta aqui a régua e consegue fazer esse movimento, né? A máquina vai estar parada, né? O que vai mexer é o tecido. Então a gente mexe o tecido junto com a régua. Então acaba que consegue fazer umas linhas bem retas aqui com ele. Tem, alguns dos professores dizem que não curtem muito usar, não ligam muito para fazer as linhas retas, até porque eles têm mais prática, né? Conseguem fazer uns movimentos melhores aqui. Mas como eu queria uma linha bem reta mesmo para evidenciar esse formato da estrela, e aqui também, ó, eu queria fazer uma parte bem reta para ficar bem cravadinho, isso daqui foi essencial. Eu adorei usar isso daqui para linhas retas. Eu até recomendo, acho bem interessante. E aí eu vou mostrar para vocês a segunda peça que eu fiz. Depois que eu fiz isso daqui, eu fiz uma outra peça. Na verdade, eu já tinha bordado essa peça com o intuito de fazer o quilt. Mas antes eu quis testar nessa daqui, porque a outra é bordada, eu não podia perder o bordado, né? Então eu fiz esse teste e agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a outra peça. E a outra peça foi essa daqui, ó. Eu fiz um bordado de uma costela de Adão. Usei apenas 2 pontos aqui, ó. O ponto palestrina e aqui o ponto haste. Esses 2 pontos eu ensino a fazer naqueles vídeos que eu acabei de falar para vocês, tá? Que eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Que eu usei também esses pontos aqui naqueles balões. Então esse daqui, ó, é o trapunto como eu havia falado para vocês. Ele fica bem mais elevado e bem mais estofado do que o resto da peça, porque eu queria evidenciar essa folha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que dá para ver bem por aqui, ó. Ele fica mais evidente, ele fica mais elevado que o resto da peça, tá? E aí, depois que eu já tinha feito todos os testes, aquela peça verde, eu resolvi fazer essa daqui. Então eu fiz aqui, ó, deixa eu ver se... vou mostrar aqui de novo com a sombra. Eu queria fazer essas folhas, tá vendo? Tem folhas menores, folhas maiores. Essa daqui era o layout que eu queria para essa peça. Fazer um arco de folhas aqui, ó, dá para ver bem. Então toda a volta eu fiz com folhas, de forma aleatória, né? Folhas maiores e menores. E queria fazer esse preenchimento aqui todo de bolinha. E eu queria que elas tivessem esse formato de bolinhas maiores e menores, tá? Para ficar uma coisa bem orgânica, ó. Então acabou que ficou com esse aspecto. Eu gostei bastante de fazer isso daqui. E aqui, ó, eu fiz apenas listras. Eu fui fazendo um zigue-zague com a máquina, ó, para lá e para cá, para fazer uma espécie de moldura. E poder diferenciar o final da peça com o meio da peça, que eu queria com essas bolinhas, como se fossem células, tá vendo? Ó? E aí eu fiz as folhas. E aí, na ligação dessas folhas, eu fiz apenas a costura, tá vendo? Eu fiz a folha e vim com uma costura reta, né? Fazendo uma curva, obviamente, mas uma costura simples para iniciar a outra folha. E aí eu fui fazendo algumas pluminhas, tá vendo? Ó? Onde eu tenho aqui essas ligações, eu fiz algumas plumas também. Deixa eu pegar aqui, ó. Nesse espaço dá pra ver, tá vendo? Eu fiz algumas pluminhas para fazer uma ligação mesmo entre as peças, tá vendo? Dá pra ver bem aqui as pluminhas perto das bolinhas, então acabou que ficou uma coisa só. Como se fossem galhos de folhas por aqui, as folhas maiores e as bolinhas para fazer essa conexão. Fiz, tá vendo aqui, ó, as bolinhas todo no espaço aqui da costela. Ó, lá em cima dá pra ver bem, ó, quando eu faço a sombra. O aspecto que ficou, ó. Tá vendo as pluminhas que aparecem também. As bolinhas maiores e menores. E eu fui fazendo essa peça toda dessa forma. Ó, aqui dá pra ver bem as risquinhas, tá vendo? Ó, que eu fiz aqui na lateral. E assim ficou a minha peça com quilting. Então, feito todos esses testes, eu vou fazer para vocês darem uma olhada aquela dos balões. Eu vou preparar a peça, eu alfinetei, tá? Não usei cola, não alinhavei nada, eu só coloquei alfinetes. Existem várias técnicas, tá, para fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu fiz
Então eu vou mostrar para vocês a peça dos balões, como eu vou fazer. Desde o início, né, já mostrei para vocês como a gente fez toda a parte do bordado. E agora eu vou fazer a parte do quilting aqui para vocês darem uma olhada. Não vou ensinar, como eu já disse, porque eu não sou professor de quilting. Esse vídeo, na verdade, é para mostrar as impressões que eu tive e para que vocês possam observar uma pessoa que também nunca fez um quilting, como foi o processo para fazer essa parte. Então eu recomendo que vocês também assistam as aulas na internet para poder se aventurar a fazer. Mas é uma técnica bem gostosa de fazer e a recompensa é um trabalho que fica um espetáculo. Eu adorei isso daqui. Ficou muito bonito. E aí, conforme você vai fazendo, vai ganhando mais prática. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo mais para apresentar a técnica para quem ainda não conhece. Para quem conhece, ver como é que foi a minha evolução dentro da técnica. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que eu preparei a peça com os balões. Deixa eu pegar aqui de volta para vocês darem uma olhada. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer aqui com a máquina de costura, para que vocês se encorajem mesmo a trabalhar um pouco com o quilting e aprender técnicas novas, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Esse vídeo aqui foi mais para fazer essa apresentação. E no próximo vídeo, já vou mostrar para vocês como eu vou fazer o movimento do quilt. Eu quero fazer algumas nuvens aqui e um formato desse espiral aqui que representa também uma nuvem, né? Então eu vou fazer toda essa parte aqui em volta com esse desenho. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de como vai ficar. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo e não esquece também de acionar o sininho, tá? Para vocês receberem os próximos vídeos desse e de outras técnicas que eu experimento aqui e que também ensino para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.